Salve, salve, acadêmico da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches, e nesse vídeo a gente vai tratar de uma importantíssima atualização jurisprudencial. É de extrema importância, principalmente para você aí que é concurseiro e tem que sempre se manter atualizado. Vocês sabem, né, como que as bancas de concurso adoram cobrar uma novidade, uma atualização. Mas que novidade é essa? A novidade se refere a uma decisão do STJ que tratou sobre base de cálculo do ITBI e o arbitramento. E aí, quer se manter atualizada? Quer ser um concurseiro atualizado e se dá bem na sua prova? Então fique comigo até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. A decisão do STJ que a gente vai tratar aqui nesse vídeo é um recurso especial que eu vou colocar o número aqui na tela. E ela, como eu já falei para vocês, ela trata sobre base de cálculo do ITBI. E o interessante, eu já vou falar aqui já desde o início do vídeo, o interessante é que o relator desse processo, o ministro Gurgel Faria, ele resumiu os pontos tratados pelo STJ nessa decisão em três pontos, que eu vou colocar aqui na tela para vocês, que a gente vai tratar de cada um desses pontos. O primeiro ponto aí trata aí da vinculação, né, da possibilidade de vinculação não, da base de cálculo do ITBI ou do IPTU. Né? Eu posso ter uma base de cálculo do ITBI diferente de uma base de cálculo do IPTU. O outro ponto, o segundo ponto, é que se presume que o valor declarado pelo sujeito passivo está correto, né? Por meio da aplicação da boa-fé objetiva. E o outro, o terceiro e último ponto, trata-se da possibilidade do fisco desconsiderar esse valor declarado pelo sujeito passivo, mas não de forma automática e prévia. É necessário instaurar aí um procedimento de arbitramento. Então, pessoal, fique aqui nesse vídeo que a gente vai abordar, a gente vai detalhar cada um desses pontos. Mas antes de a gente começar a discutir a decisão propriamente dita, é fundamental que a gente entenda como que surgiu toda essa discussão que foi parar aí no Superior Tribunal de Justiça. A problemática toda surgiu em relação à forma de apuração, a sistemática de apuração da base de cálculo do ITBI aqui no município de São Paulo. Mas antes, como a gente está falando de base de cálculo, é fundamental, eu abri um parênteses aqui e explicar um pouco sobre a base de cálculo do ITBI. Ela está prevista lá no artigo 38 do Código Tributário Nacional. Olha o texto desse dispositivo, desse artigo aí na tela. Repare que nesse dispositivo fala qual é a base de cálculo aí desse imposto. É o valor venal dos bens e direitos transmitidos. Veja que esse dispositivo não fala de bem imóvel. Você sabe que o objeto de tributação do ITBI é necessariamente um bem imóvel. E aí fala de forma ampla, bens e direitos transmitidos. A questão aqui, pessoal, é que o artigo 38 ele não se refere especificamente ao ITBI. Na verdade, ele se refere a um outro imposto que os municípios acabam se utilizando desse artigo, mas com as devidas adaptações. Eu não vou adentrar e não vou detalhar essa questão, porque nem é o objetivo desse vídeo. Eu já gravei um vídeo sobre isso aqui no canal, vou colocar aqui o link para vocês no card. É um vídeo que eu tratei do ITBI e do ITCMD em uma perspectiva histórica, qual é a origem histórica aí do ITBI e do ITCMD, e eu tratei bastante sobre essa questão dos artigos 35 ao artigo 42, óbvio, está incluso aí o artigo 38. Então, se você se interessar e quiser se aprofundar sobre esse tema, é só clicar no link aí, desse vídeo. Então, veja que esse artigo, o artigo 38, ele fala em valor venal do bem. E aí que a decisão do STJ vai girar
vai girar em torno dessa ideia. O que é o valor venal do bem? É o valor de mercado? É o valor declarado pelo contribuinte? O que significa efetivamente o valor venal? Esse tema parece simples, mas não é, ele é cheio de polêmica, né? Tem uns que entendem que é o valor de mercado, não é efetivamente o valor declarado pelo contribuinte, então não tem nada a ver valor como preço. Preço é um valor ali acordado entre as partes. O preço é um valor aplicável àquela transmissão. Já o valor venal é algo mais amplo, né? Não é ali vinculado a uma operação, uma transmissão em específico. Então, essa decisão do STJ ela vai girar no entorno dessa ideia, né? Do que é valor venal. Ok? Então, deixa eu fechar o parêntese, deixa eu voltar agora, né? Deixa eu voltar agora a falar de como que o município de São Paulo apura o ITBI, porque a discussão toda aí dentro dessa decisão, né, no âmbito dessa decisão do STJ, surgiu exatamente dessa sistemática de apuração do ITBI aí no município de São Paulo. Em São Paulo, né, no município de São Paulo, a base de cálculo do ITBI ela é apurada, ela é calculada a partir da seguinte sistemática. Eu comparo dois valores e vou escolher o maior dentre esses dois valores. Mas que valores são esses? Eu tenho o valor declarado pelo sujeito passivo, então as partes lá que estão comprando e vendendo o imóvel, as partes envolvidas ali numa transmissão imobiliária, elas acordam um valor e decidem ali celebrar um contrato, lavrar uma escritura pública. Então esse é o valor declarado. Tem o valor declarado aí pelo contribuinte, pelo sujeito passivo, e o valor de avaliação do fisco, né? O valor aí de avaliação da administração tributária. Aí eu escolho dentre esses dois valores qual é o maior valor. Tendo o valor, eu aplico a alíquota e calculo o valor do imposto devido. Então vamos lá, o valor declarado. O que é o valor declarado? Esse não tem muito mistério, né? É o valor lá que o contribuinte, ao preencher a declaração, ele coloca lá qual é o valor que ele está pagando para adquirir um bem imóvel ou um direito relativo a esse bem imóvel. E aí ele utiliza esse valor de declaração, pelo menos tenta, para calcular o valor do ITBI. Já o valor de avaliação do fisco é um valor que é obtido por meio de pesquisas aí no setor imobiliário. No setor imobiliário, consultas imobiliárias, construtoras. Então faz aí um processo de amostragem estatística, de modelagem estatística pesada para se determinar esse valor de avaliação. Então, o município de São Paulo e vários outros municípios, eles constroem um grande mapa de valores, o que a gente chama de planta genérica de valores. E é uma planta genérica específica para o ITBI. Então, cada imóvel no município de São Paulo tem a ele vinculado um valor em que o fisco obtém por meio dessa modelagem estatística. Então, é isso que a gente denomina de valor de avaliação do fisco. E aí a gente pega esses dois valores, compara e escolhe, escolhe o maior para fins de apuração, para fins aí de apuração do ITBI. Então, para ficar mais claro, eu vou dar aí dois exemplos para vocês de como que a gente utiliza esses dois valores. Vamos pegar uma situação em que João e Maria, João está comprando o imóvel de Maria. Eles entraram ali num acordo e a Maria vai pagar para João, comprar o imóvel dele, um valor de R$300 mil. Então esse é o valor declarado. A Maria, que é que vai preencher a declaração, ela que vai ser a contribuinte do ITBI, ela tem que preencher a declaração, colocar lá as informações, colocar o valor declarado, 300 mil, mas essa não vai ser a base de cálculo. Por quê? Por quê? Porque o valor de avaliação do fisco para esse imóvel não é 300 mil, é 500 mil. Então, o valor declarado aí pela Maria, o valor que eles acordaram de quanto que vale esse imóvel, é menor do que o valor de avaliação do fisco.
Então, qual que vai ser a base de cálculo que vai ser utilizada? Vai ser o maior valor, que vai ser 500 mil. Então, a Maria ela vai enviar essa declaração, e com isso apurar o valor do ITBI por meio desse maior valor, que é de 500 mil. Vai aplicar a alíquota e isso vai gerar uma guia de arrecadação para ela pagar. Então, essa é a primeira situação, em que o valor de avaliação é superior ao valor declarado. Só que eu posso ter uma outra situação. O valor declarado é superior ao valor de avaliação do fisco. Aí, nesse caso, qual que eu vou usar? O maior valor. É sempre o maior valor entre esses dois. Então, nessa situação, que o valor declarado é superior ao valor de avaliação do fisco, qual valor vai ser utilizado? O valor declarado. Vamos supor que é 600 mil. É esse valor que vai ser utilizado aí no cálculo, na apuração do ITBI. Agora vamos voltar a discutir a decisão do STJ. O objetivo desse vídeo é discutir aí essa decisão do STJ. Então vamos abordar cada um daqueles 3 pontos lá que eu coloquei para vocês no início do vídeo. O primeiro ponto era aquela questão de o ITBI poder ter uma base de cálculo, numericamente falando, distinta, diferente aí da base de cálculo para fins de IPTU, do valor venal para fins de IPTU. A questão é essa, A questão é essa, de um município poder ter uma planta genérica de valores específica para o ITBI e outra planta genérica de valores específica para o IPTU. No município de São Paulo, em vários outros municípios, é isso que acontece. A gente tem um valor venal para fins de ITBI, que vai ser utilizado para fins de apuração do ITBI, e outro valor venal para fins de apuração, de cálculo do IPTU. Muitos acham isso um absurdo, A gente tem o mesmo imóvel e ele tem dois valores diferentes, um para fins de TBI e outro para fins de IPTU, Muitos doutrinadores acham isso um absurdo porque a gente tem o mesmo imóvel e valor venal para o mesmo imóvel é um só. Eu não posso ter dois, um para cada finalidade, uma para fins de apuração do IPTU, outro para fins de apuração do ITBI. Só que o STJ não vê problema nenhum nisso. Por quê? Porque são 2 impostos distintos. O IPTU é um imposto que incide sobre a propriedade em uma perspectiva estática. A propriedade está ali parada sobre o mesmo titular. E o ITBI é um imposto que incide sobre a transmissão. Então, olha aqui a propriedade em movimento, em uma perspectiva dinâmica. Está tendo uma transmissão, uma mudança de titularidade. Então, eu tenho 2 impostos distintos. Então, eles podem ter base de cálculo numericamente distintas. E aqui é um ponto, pessoal. O pessoal confunde muito. Apesar de eu ter a base de cálculo do IPTU e a base de cálculo do ITBI descritas na lei de forma idêntica, valor venal de um bem imóvel, esse é um conceito abstrato. É o que a gente chama de base de cálculo em termos abstratos. Só que o que a gente está discutindo aqui é a expressão numérica desse conceito abstrato. É o que alguns doutrinadores denominam de base calculada. É a expressão numérica da base de cálculo. E aí o STJ, ele entende que não há problema nenhum de eu ter uma expressão numérica dessa base de cálculo, desse valor venal, um para o ITBI e outro para o IPTU. O STJ, nessa decisão, ele bateu o martelo em definitivo. Não há problema nenhum de um município ter 2 plantas genéricas de valores, de ter 2 valores venais, um para fins do IPTU e outro para fins do ITBI. Ok. Realmente o STJ não vê problema nenhum, em um município ter 2 plantas genéricas de valores, um para fins do IPTU, outro para fins do ITBI. Então, esse foi o primeiro ponto. Inclusive, na verdade, o STJ está reafirmando o entendimento que ele já tinha
consolidado anteriormente, né? Ele só realmente bateu o martelo de vez, ele não mudou de ideia, ele permaneceu aí seguindo com esse entendimento. Mas a questão aqui, que é o que está no ponto 2, daqueles 3 pontos, né? A gente vai agora tratar do ponto 2, o problema é como que o município utiliza esse seu valor de avaliação. Esses valores aí constantes na PGV, né, na planta genérica de valor. A gente viu que o município de São Paulo simplesmente compara com o valor declarado e escolhe dos dois o maior. É esse o ponto que o STJ falou, ó, não dá para ser assim. Não dá para ser assim de forma prévia e automática, sem instaurar um procedimento específico, você escolher o maior valor, né? Você está praticamente jogando no lixo o valor declarado pelo sujeito passivo e presumindo que ele é equivocado, que ele não merece fé. Então, é essa sistemática, essa forma de usar esse valor de avaliação que o STJ entende como indevido. Porque é como se o município estivesse adotando uma pauta fiscal. E sempre que o contribuinte declarasse um valor abaixo dessa pauta, de forma automática e prévia, sem a instauração de nenhum procedimento, o município ia lá e desconsiderava o valor aí declarado pelo sujeito passivo. E o STJ, nesse segundo ponto, ele falou o seguinte, não. Aqui há, de acordo com o princípio da boa-fé objetiva, uma presunção de que o valor declarado pelo sujeito passivo está correto. Mas aí acabou, né? Acabou a vida do fisco, então o contribuinte vai declarar um valor irrisório que vai haver uma presunção de que o valor dele está correto. Não é assim. Não significa que a partir de agora o fisco não vai poder desconsiderar, e essa é uma presunção absoluta, ele não vai poder desconsiderar aí o valor declarado pelo sujeito passivo. Não é isso. Não é isso. Essa presunção aí que o STJ está colocando é uma presunção relativa. O fisco vai poder desconsiderar, sim. A questão é o que ele tem que fazer para desconsiderar esse valor declarado pelo sujeito passivo. É aí que entra o terceiro ponto e é o que a gente vai conversar a partir de agora. Mas então o que o fisco tem que fazer para quando ele olhar por uma declaração enviada pelo contribuinte, ele não concordar, ele acha que esse valor que o contribuinte declarou está equivocado, né? Um valor assim alucinante, muito abaixo do valor de mercado. O que ele vai poder fazer? Porque a gente viu que essa presunção é uma presunção relativa, né? O município vai poder desconsiderar o valor declarado pelo sujeito passivo, mas o que ele vai precisar fazer? Ele não pode desconsiderar de forma prévia e automática. O contribuinte declarou um valor menor do que o valor de avaliação do fisco e de forma automática já, né, ali de forma parametrizada, automática, dando a ideia que é um robô, e é exatamente isso, se compara dois valores, escolhe o maior. Pronto. Simples assim. Se o valor declarado pelo sujeito passivo é R$10 mais baixo do valor de avaliação do fisco, eu vou usar o valor de avaliação do fisco. Pronto. É uma comparação matemática. O STJ, a gente já viu, isso não é possível. O que o fisco vai ter que fazer? Ele vai ter que instaurar um procedimento administrativo que a gente denomina de arbitramento. Então, vai iniciar aí um procedimento de arbitramento. E aí, para ele desconsiderar o valor declarado pelo sujeito passivo, pelo contribuinte, ele vai ter que aplicar o dispositivo do Código Tributário Nacional relativo ao arbitramento. E aí, em que situações o fisco pode arbitrar? Nas situações em que o contribuinte foi omisso, ou na situação em que o contribuinte ele não foi omisso, mas ele declarou um valor que não merece fé, está muito abaixo do valor do mercado. Então, baseado nessas duas coisas, o fisco vai poder arbitrar. E aí ele arbitrando, e aí óbvio, mediante uma justificativa, mediante a apresentação de uma motivação, aí ele desconsidera o valor declarado
pelo sujeito passivo, aí ele vai utilizar o valor de avaliação dele, o valor de avaliação do fisco. Então perceba que o STJ ele não entende que a adoção de uma pauta fiscal é errada. Ele não acha que o município não pode ter uma pauta fiscal, uma planta genérica de valores. O problema é como que essa pauta fiscal é utilizada. Ela não pode ser utilizada de forma indiscriminada, prévia, automática. Não, ela tem que ser utilizada como um critério para fim de estimativa da base de cálculo do imposto no âmbito de um procedimento de arbitramento. Então é isso que o STJ colocou aí no terceiro ponto. No terceiro e último ponto. É a forma como é adotada essa pauta. Se ela é adotada no âmbito de um procedimento de arbitramento, e aí a autoridade fiscal justificou por que ela está arbitrando, não há problema nenhum. E aí, ficou confuso? Vamos dar aquele arremate final, vamos dar aquela resumida final? Então vamos lá, pessoal. A gente tratou aqui nesse vídeo, discutiu sobre a base de cálculo do ITBI, lá prevista no artigo 38, fala que é o valor venal dos bens e direitos transmitidos. A gente discutiu também e contextualizou vocês de como que é apurado, e essa foi a origem de toda essa discussão que chegou ao STJ, a sistemática aí de apuração do ITBI no município de São Paulo, que é a comparação entre dois valores, o valor declarado pelo sujeito passivo e o valor de avaliação do fisco. E aí a base de cálculo é determinada por meio do maior valor entre esses dois. O STJ falou que isso está errado. A apuração aí da base de cálculo do ITBI tem que se levar em conta o valor declarado pelo sujeito passivo. Há uma presunção de que o valor declarado pelo sujeito passivo está correto, está aí alinhado ao valor de mercado. Só que essa presunção é uma presunção relativa. O fisco vai poder desconsiderar esse valor declarado, mas mediante a instauração de um procedimento prévio de arbitramento. E aí, no âmbito desse procedimento de arbitramento, o fisco vai poder utilizar a sua planta genérica de valores, sua pauta fiscal aí, que contém os valores de avaliação feito pela administração tributária para cada imóvel aí do município, para fim de tributação do ITBI. E aí o STJ, ele entendeu que é possível sim ter um valor venal para fins de ITBI diferente daquele utilizado para fim de apuração do IPTU. Não há problema nenhum, porque são impostos distintos, eles podem ter base de cálculo, numericamente falando, totalmente distintas. Então, pessoal, era exatamente isso que eu queria tratar com vocês. Se você gostou aí da sistemática, da forma de abordagem, eu convido vocês, se vocês quiserem se aprofundar no estudo da legislação tributária municipal, em que a gente trata de todos esses entendimentos jurisprudenciais, e toda a parte teórica, toda a parte legislativa, desde a Constituição, passando pelas leis complementares de normas gerais, de todos os tributos de competência municipal, te convido a se inscrever aqui nas aulas gratuitas de legislação tributária municipal, aplicável a todos os municípios. É um curso genérico que eu estou ministrando toda terça-feira às 20 horas aqui no canal da Academia da Tributação. Então, você quer ficar fera e poder encarar de frente a disciplina de legislação tributária municipal no concurso aí, qualquer concurso municipal que tenha essa disciplina, concurso de fisco municipal, de procuradoria municipal, então é fundamental você ficar fera nessa disciplina, e isso eu posso te ajudar. Então, se inscreva, facinho, coloca seu nome, seu e-mail, da onde que você é, que estado que você é, e aí você vai receber um e-mail aí pedindo para você confirmar a inscrição, aí você vai receber os materiais de apoio que a gente utiliza nas aulas. Vai ser um prazer imenso ter a sua participação aí nas aulas toda terça-feira às 20 horas. Então é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui. A gente se encontra aí num próximo vídeo. Abração para vocês. Tchau, tchau.